noite, gente! Uau! Sejam todos bem-vindos! Minha mãe alterou o cromossomo. Ainda tenho sentimento, não deixei de ser humano. A síndrome de Down é um cromossomo a mais. Tenho amor e alegria. Tá ouvindo, Lua? Meu rapaz. E vocês que estão me olhando, Vamos, gente! não reparem na aparência, olhe pro meu coração. Uau! E hoje, dia 6 de setembro, mais uma live do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. E ontem foi dia de quê, gente? Quem sabe? Ontem, dia 5 de setembro, dia dos irmãos, né? O dia que comemora a data dos irmãos. E nada melhor do que escolher uma pessoa que tem um irmão ou irmã com algum tipo de deficiência. E por isso eu escolhi o Josimar Araújo, que tem uma história maravilhosa e tem uma irmã com síndrome de Down, a Silvia. Vocês vão conhecer a história hoje do Josimar Araújo. Ele é professor de capoeira, por isso que eu coloquei essa música aqui. Entramos com essa música voltada para capoeira. Quem não viu a entrada da live aí, depois volta e assiste, tá? Essa música vocês vão ver aí no decorrer da live. A gente vai pedir para ele cantar um pouquinho pra gente. Tudo fora do script, não gosto de marcar nada. E ele acabou de entrar aqui, ó. Professor Vermelho. O Josimar Araújo, gente. Tô muito feliz aqui com essa live de hoje. Já vou chamar ele, né? Pra gente já começar a live, já com ele participando. Já vou convidar você. Josimar já está aí. Professor Vermelho. Boa noite! Olá, boa noite, Luciana. Tudo bem com você? Tudo maravilhoso. Agora melhorou aqui em ritmo de capoeira. O que é isso? Você é demais, hein? Botou a música aí na abertura. Que show que ficou isso, hein? Hoje jogamos capoeira aqui, brincamos, falamos de capoeira. Foi um dia legal aqui em casa com as crianças, viu? Que bacana, muito bom, muito legal. Muito Que prazer estar ótimo. com Quanta vocês. felicidade, quanto prazer ter você aqui no nosso projeto hoje. Recíproca verdadeira. Eu também estou muito feliz. Essa semana eu fiquei bastante reflexivo, né, sobre alguns acontecimentos assim da minha vida com relação à minha irmã. Passei até num local em que nós morávamos, quando ela nasceu, uma casinha muito especial que já não existe mais. Mas fiquei lembrando alguns fatos assim, me pegou bastante, hein? Já confesso assim que fiquei bastante mexido. E uma das coisas desse objetivo do projeto, Josemar, é justamente esse, né? É bom a gente que está ouvindo a sua história, mas todo mundo que passa por aqui vive essa reflexão desse momento, né? Cada um diferente. Você como irmão hoje, né? A gente vai estar falando aqui, nunca se passou aqui pelo projeto um irmão de alguém com deficiência, né?
é Que sempre bacana. pai, sempre mãe, ou até a própria pessoa. Mas foi bem Uhum, legal esse convite a você, porque você vai estar falando de um olhar diferente. E uhum, assim, essa uhum. reflexão, gostei muito de saber, né, que realmente essa semana foi profunda para você, porque realmente esse projeto tem essa intenção de fazer a gente refletir, refletir por várias situações da vida, do diagnóstico ou de outra situação. E eu tenho certeza que Uhum. essa semana foi mágica, então, para você, né? Não tenha dúvida disso, viu? Não tenha dúvida. Até porque Que bom. a minha relação com minha irmã é uma relação que traz uma marca muito especial na minha vida e que, por consequência de tudo isso, também acabou marcando a vida de outras pessoas. Então, realmente, mexeu Com cer- bastante. com certeza. Eu vou te contar um pouquinho como surgiu a ideia desse projeto Descoberta do Diagnóstico. Eu sempre Me gosto de começar conta que eu estou curioso. falando um pouquinho, né? Bem resumidozinho, para deixar registrado aqui. Eu vou me Perfeito. apresentar para você. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho a Luana, de 14 anos, que nasceu com síndrome de Down, e tenho o Luan, de 6 anos. E na minha gravidez com Luana, eu recebi esse diagnóstico que ela nasceria com síndrome de Down. Então, desde a minha gestação, eu já sabia que ela nasceria com síndrome de Down. E no momento da notícia, a gente toma um choque, é um susto, né? Eu realmente perdi o chão, fiquei muito angustiada, tive vários medos, vários sentimentos, é um mix de sentimentos. Mas, assim, Uhum, perfeito. com muita tranquilidade veio também a aceitação, né? Porque era uma filha muito esperada. E com essa aceitação, eu sempre tive vontade de poder mostrar para as pessoas, mostrar para o mundo a naturalidade que eu encarei esse diagnóstico, né? Que o susto é normal, sim, o medo é normal, sim, mas a forma Claro. como a gente lida com a situação faz toda a diferença. Mas eu Uhum, só dizia, Josemar, que eu queria fazer alguma coisa e nunca fiz nada, absolutamente nada, né? uhum, E quando minha filha fez 10 anos de idade, eu realmente senti um grande bloqueio na minha vida, em todos os aspectos possíveis que você imaginar. Minha vida uhum, realmente estava completamente bloqueada. E eu comecei a perceber que tinha algo por trás disso. Tinha algo que não era humano. Tinha algo que eu sempre gosto de dizer assim, era algo sobrenatural que estava acontecendo comigo. Eu precisava realmente entender esse processo. E uhum, aí, o que é que eu fiz? Eu realmente me resguardei. Eu joguei tudo para cima, não queria saber de nada, minha vida profissional, tudo que era lá fora, eu realmente me tranquei. uhum. Fiquei em casa, não queria sair, fiquei realmente nesse momento de resgate interno. E nesse Uhum. momento do resgate interno, veio realmente várias inspirações. Foi aí que veio a inspiração do livro Meu Bebê, Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down, e agora? Né? E Uhum. esse livro, eu pude alcançar várias famílias, várias histórias, né? Começaram a vir até mim. E porque Perfeito. assim, a gente começa a contar a nossa história, como tudo aconteceu. E aí a gente Uhum. começa a inspirar outras pessoas, a gente começa a ver que tem outras pessoas que precisam ouvir a nossa história, né? E Perfeitamente. aí, com a pandemia, veio grande vontade de fazer lives. Foi justamente na época que a live estourou, né? Todo mundo estava fazendo live. Aí eu falei, ah, Uhum. não, eu também preciso me aparecer de alguma forma, quero fazer live também, né? E aí veio mais uma inspiração dessa live, através de uma pessoa que eu conheci nas redes sociais, que é a Paty Loretti. Ela tem um câncer, e essa mulher me inspirou demais. E eu vi que eu precisava fazer algo, né? E uma mulher cheia de vida, com vontade de viver, e eu falei, eu tô aqui com toda a saúde de braço cruzado, né? Então, bora fazer alguma coisa, Uhum. bora para as redes Claro, sociais. E foi aí que eu claro. comecei realmente a focar no marketing digital, que a gente conversou um pouquinho hoje à tarde, né? Depois a gente vai Aham. conversar mais. E aí eu comecei a estudar sobre essas oportunidades, sobre essa Uhum. possibilidade da gente alcançar o mundo, né? Com as redes Uhum. sociais. E aí começou esse projeto. Hoje, a gente já tem mais de 60 histórias dentro desse projeto, e cada Ah, semana eu vou me encantando mais, né? E vou tendo convicção que eu estou no caminho certo, que Deus realmente tem me inspirado e trazido uhum. pessoas que realmente têm um propósito em comum, que é a verdadeira inclusão social. E hoje Perfeito. estamos aqui com Josimar, né? O irmão da Silvia. Quero que você fale um pouquinho aí. Quem é Josimar? Professor Vermelho.
Eu não sei se eu chamo de Josimar, se eu chamo professor Vermelho. Eu tô meio assim, que uma hora vai ser criticado, viu? Não tem problema, fique à vontade, chame como você se sentir melhor, para mim não tem problema. Pois é, se apresente aí pra gente agora. Então, o Josimar Araújo é esse que vos fala, também conhecido como Vermelho, um apelido que surgiu na infância, justamente por conta da minha participação na capoeira. Irmão da Sim. Silvia, uma linda menina, uma delícia, hoje tem 38 anos. Pai de 3 filhos, sendo mais um do coração, esse do coração já me deu uma netinha. Né? A caçula é uma menina maravilhosa que eu sonhei e desejei muito. Sou formado em pedagogia, também teólogo, com especialização em neuropsicopedagogia. E idealizador desse movimento aí da capoeira inclusiva. Esse sou Se a eu. gente vai conversar muito hoje sobre isso, né? Uma hora vai ser pouco, hein? Eu tô achando, viu? Eu tô achando que a gente vai ter que fechar e abrir de novo. Pois Mas é, mas então, vamos lá. sempre nas lives, a gente sempre traz o quê? O pai ou mãe para falar daquele momento, né? Da gestação, do momento do parto ou dos exames na gravidez, né? Ou então Uhum, pessoas que receberam o diagnóstico. Com você aqui, a uhum. gente vai fazer tudo diferente. Porque, na Né? verdade, você é o irmão, né? Então, assim, Pois é. eu quero que você conte aí o que é que você lembra desse momento, assim, como é que você teve essa percepção? Porque a Silvia ela é mais nova que você, não é isso? Ela é a caçula, nós somos Como é essa três percepção irmãos. para você? Essa Então, lembrança Luciano, da infância, conta pra gente como é que foi a sua infância com ela. nós somos 3 irmãos. Eu tenho mais um, que é mais novo do que é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Com 5 anos, meu pai faleceu, nós morávamos no exterior, na roça, meu pai tomava conta de fazenda nesse período, e aí depois que ele faleceu, minha mãe ainda ficou por ali no interior, cozinhando para aqueles que iam desmatar as fazendas, enfim, caçando jeito de arrumar alguma forma de continuar sustentando os seus filhos. Foi um momento muito difícil, a história da minha mãe é uma história muito forte, às vezes a gente nos pega batendo papo e eu gosto muito de fuçar a vida dela, até para que eu conheça melhor a minha mãe e dê a ela o devido valor, e ao mesmo tempo que a história dela vá acrescentando na minha formação também quanto ser humano, né? E aí, Né? depois de um tempo, nesse período, vivendo ainda no interior, ela conheceu uma outra pessoa, e aí foi que viemos para Campo Grande, chegamos aqui, onde estou agora, em torno de, por volta de 6, 7 anos. E foi mais ou menos, na nossa chegada, eu não consigo mensurar as datas exatas assim para você, mas entre de 7 para 8 a gente estava recebendo a minha maninha. Então eu já tinha o meu irmão, que era mais novo do que eu, veio então desse segundo relacionamento da minha mãe, a Silvinha, a Silvia. E não sabíamos, para nós era uma criança, eu era criança recebendo outra criança. Então, quem era a Silvinha? Minha irmã. Então, a Aham. gente recebeu minha irmã, recém-nascida, um bebê, a gente nesse período não tinha percepção do que, quais as diferenças, características de uma pessoa para outra, característica que é proveniente de cor, de raça, de etnia, eu não tinha, até porque a nossa base cultural também era bem, bem pequena, a gente não, na nossa família não tinha cultura de estudar, de esse movimento de informações. Era uma família pacata do interior que sabia trabalhar na roça, tirar leite, se ajeitar para comer e continuar vivendo. Então a minha irmã surge nesse cenário de pessoas que não tinham informação. Minha mãe não tinha, eu também, por sua vez, também não tinha. Mas eu amei muito a minha irmã. Essa é uma das primeiras coisas que surge na nossa relação, foi um amor muito intenso. Eu amava aquela minha irmã, e como amo até hoje, de um jeito que foi se estabelecendo com a singularidade que era inexplicável. Por exemplo, se minha mãe brigasse com minha irmã por algum motivo, eu chorava, eu chorava desesperadamente, porque eu não admitia aquilo, era como se estivesse acontecendo comigo. E essa relação foi ficando cada vez mais forte, porque aqui em Campo Grande, o meu padrasto, que inclusive já é falecido,
ele ia trabalhar, começou a se virar aqui também, servente pedreiro, daqui a pouco já era pedreiro, foi se virando. Minha mãe, ela também foi se virar, foi lavar roupa, fazer faxina, e eu, como mais velho, em torno de 8 anos, assumi a casa. Então eu tinha que limpar a casa, eu tirava a água do poço, lavava a louça no giral, e na época não tinha nem pia, era o giral, não sei se você conhece o giral. O giral era uma bancada de madeira que era feita e tinha ali à disposição das louças algumas bacias. Uma água era para lavar com sabão e a outra para Eu enxagar. peguei Então, isso. você Na casa pegou, de é? minha avó era assim, minha avó lavava os Foi? pratos assim. E eu passei por isso. Ao mesmo tempo que cuidando dos afazeres da casa, eu cuidava do meu irmão, a comidinha para ele, a comidinha para minha irmã, trocar a fralda. Então esse vínculo foi ficando cada vez mais forte. As suas características começam a chamar atenção quando, nesse movimento de cuidar ela, eu começo a perceber ela mais molinha, a língua dela maior do que os outros, ficava sempre para Então, fora. sua mãe não sabia do diagnóstico? A minha mãe, Ninguém quando minha irmãzinha nasceu, o médico botou ela, a minha irmã, nos braços dela e foi a única coisa que minha mãe ouviu falar. E minha mãe não tinha informação, não tinha formação, a internet também não era como é hoje. Então ela só recebeu a filha dela, a informação principal que era uma menina, que era diferente, que ela Aham. precisava fazer alguma coisa por ela, mas nem ela sabia fazer, aonde recorrer, os recursos que tinha. E na medida que ela foi estabelecendo amizade, ela foi falando com um e com o outro, aí foi que então eu, muito, muito pequenininha, minha irmã, acho que nem andava ainda, a minha mãe começou a trazer na APAE, aqui de Campo Grande, foi onde ela ficou muito tempo Sim. e que ajudou muito com o desenvolvimento dela. A mãe foi uma relação muito linda, muito forte. Eu cuidava da minha irmã como da minha própria vida. Era muito legal. Que Ah, interessante, né? Então você vê que esse diagnóstico não existiu como tem hoje, né? De se fazer exame, de fazer o cariote para ver se realmente tinha síndrome de Down. Não existiu isso com a sua mãe exatamente. Silvia, né? Não Não existiu. existia. E também não tinha informação para isso, né? Nós não tínhamos essa base de informação, nós não tínhamos a capacidade intelectual de que, mesmo que você não saiba, mas que você possa buscar alguns recursos. Nós também não tínhamos. E minha mãe, na época, mais preocupada com o sustento do que com qualquer outra coisa, ela, assim, né, empenhou em fazer isso. E ela fez com muita maestria, graças a Deus por todas as roupas que ela lavou, que ajudou demais. E eu que era o que cuidava, quando minha irmã foi inserida na APAE, eu que levava. Então, tinha os afazeres de casa, cuidar dos meus irmãos, o meu irmão tinha que ir para a escola e já alimentado, levar minha irmã na APAE. Aí eu passava a tarde lá no clube de mães, pintando, ajeitando, porque a nossa casa era muito longe, e eu levava minha irmã empurrando no carrinho. Chovia às vezes, era um barro até chegar naquela paz, Luciana de Deus, e eu pequenininho, rapaz, aquele carrinho, as rodas travavam na lama, e sempre aparecia alguém para me ajudar, mas eu estava ali. Imagine, né? Imagine você. Essa foi a sua infância, né? Um A pouquinho da minha, sua infância, né? minha infância foi sempre de muito compromisso, muita responsabilidade, sempre trabalhei muito, as coisas que eu aprontava era mais de rebeldia ou de ter oportunidade, do que ter oportunidade de brincar. Os meus momentos de Sim. brincar era quando eu fugia, não aguentava mais, eu dava um O que, pinote para cá. o que era normal, né, Josimar? Era Outra, entendível. minha mãe me pegava, olha, vem cá, onde você foi? A bicha era brava, viu? Demais. Mas foi Pois muito é, legal. Foi uma relação que me ensinou muito, muito mesmo. sim. E você imagina que isso aí é 38 anos atrás, né? Uhum, Eu faço reflexão de mim, Luana tem 14 anos. E eu vejo o quanto é diferente hoje uma mãe receber um diagnóstico. Porque uhum, assim, ó, Josimar, quando eu recebi diagnóstico, eu fiz o exame direitinho, né? Deu a suspeita, aí eu fui e fiz outro exame para ter a confirmação. perfeito. No dia que esse exame deu a confirmação que realmente minha filha nasceria com síndrome de Down, a Uhum. primeira coisa que meu marido fez foi ir pro Google. Entrou lá no Google e botou Já lá tinha, síndrome de Down. já tinha o Google, olha só. Já tinha o Google. Sua mãe não tinha o Google. A Não gente tinha. já tinha o Google.
E aí, o que aconteceu? Apareceu milhões de coisas. Que a síndrome de Down tem isso, tem aquilo, problema cardíaco. Só falava do lado Uhum, negativo da síndrome de Down. uhum. E aí, meu marido entrou em pânico, né? Tanto é que ele demorou para poder realmente encarar a situação que a filha dele ia nascer com síndrome de Down por conta disso. Uhum. Hoje em dia, se a gente recebe um diagnóstico que a filha vai nascer com síndrome de Down, a gente pega um Instagram ou um Facebook e coloca lá síndrome de Down, o que vai Perfeitamente. aparecer são várias carinhas, cada uma mais linda que a outra, Uhum. mostrando o dia a dia dessas pessoas e mostrando a naturalidade, né? Então, Perfeitamente. assim, olha a diferença de Luana, 14 anos para cá. Imagine a sua mãe há 38 anos atrás, e fora que a falta de informação, né? Porque quem mora na cidade é diferente de quem mora na roça, né? Sem A dúvida. tecnologia na roça é diferente da tecnologia de quem mora na cidade. Não Não tenha é? dúvida disso, né? Uhum. Imagine há 38 anos atrás. Perfeito. Até os termos, como a gente falava, era diferente. Imagine há 38 anos atrás, né? Eu acho que diante dessa diferença que você sinaliza agora, Luciano, o que me sobrevém é que nesse período o que era é, muito mais evidente é que era um período que as pessoas tratavam o deficiente ou a Sim, deficiência. Não se via isso. tanto a pessoa como se vê hoje, com suas Uhum. características, sejam elas quais são, mas que é um indivíduo dotado de características que precisam ser consideradas nas suas especificidades, na sua peculiaridade, mas essas características também têm relação com a potencialidade, é um ser que sente, que pensa e que de alguma maneira pode ser participante, ser o protagonista da construção da história de uma sociedade, da história da tua família, da sua própria história. Então, esse é um olhar assim que eu vejo muito, consigo fazer assim de forma bem clara, porque como eu também não tinha essa informação, até a maneira como a minha irmã foi criada foi como uma deficiente, alguém que não que tinha que Sim. ir tratando ali mais nessa visão, nessa perspectiva do assistencialismo, de, de mantê-la viva, do que alguém que poderia ser dotada de capacidade para um dia poder trabalhar, ser alfabetizada, andar de ônibus sozinha. Eu lembro, inclusive, foi uma coisa que mexeu muito comigo, que nós tínhamos uma vizinha que, por vezes, eu tinha alguma coisa para fazer, ou de escola, ou de trabalho, minha mãe combinava com ela para minha irmã ficar na casa dela. E aí, quando eu chegava do meu afazer escolar, eu ia lá buscar. E eu lembro por muitas vezes, N vezes, eu chegar, minha irmã está dentro de um caixote. Ter passado todo o período dentro de um caixote de madeira que foi feito, e ali eu pegava minha irmã, muitas vezes suja, xixi, tinha feito suas necessidades na roupa, e eu que ainda tenho que limpar, e aquela coisa que já estava suja há bastante tempo, você chegar e ver as coisas já estavam mais sequinhas, ela toda assadinha. Então era alguém que era, esse olhar que era disposto, era um olhar de, deixa aí, não sente, não pensa, deu Aham. comida, tá bom, e se não der agora, dá depois. Ao contrário do que é hoje, graças a Deus. Pois é. Você vê que quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vai desmistificando isso, né? É a É falta de verdade. informação. Eu Uhum. acredito muito que a gente se fala muito assim de questão de preconceito, né? Quantas pessoas são preconceituosas. Mas eu confesso, Josimar, que eu acho que existe muito mais a falta de informação. Luana, traz água aí para mamãe, que mamãe tá vendo o professor Vermelho beber água e eu esqueci de trazer minha água aqui, ó. E aqui tá quente, a água faz bem, que você não sabe. Eu bebo uma água danada e esqueci minha garrafinha. Vi você bebendo aí e já fiquei com água na boca. Quero água, gente. Eu gosto de fazer inveja mesmo. Pois é, tá? Já começou. Então, assim, eu acho que a questão do preconceito vem muito mais da falta de informação do que o próprio preconceito, como as pessoas se colocam muito, né? Porque, na verdade, o que é o preconceito? É o pré, né? Que é o vem antes do que realmente é o conceito. Então, assim, a falta de informação
é que gera todo esse capacitismo, esse preconceito aí que se fala tanto. E eu acho que a gente, como mãe, como irmão, como família, família em geral, a gente tem essa missão de realmente orientar as pessoas, né? Porque muitas vezes é a falta de informação, como você não tinha, como eu não tinha antes de Luana nascer, como todo mundo da minha família, amigos, parentes, também não tinha. Então, essa é a missão da gente levar adiante, né? E muitas vezes eu vejo que tem pessoas que se chateiam por determinadas atitudes de uma vizinha, de uma pessoa, mas é porque para ela é desconhecido. Uau! Olha quem trouxe minha água. Vem aqui se mostrar aqui, ó. Josimar reconheceu você. Vem cá. Deixa eu ver a carinha de Luana. Dá um Ela é tchauzinho aí. envergonhada. Ah, meu Deus, que mulher bonita, gente. Você é doido, sou. Obrigada, Você é muito linda. obrigada. Hoje a gente Já jogou tá- capoeira e tudo aqui. Nossa, quero ver. Depois filme e manda pra eu ver, que eu quero ver. Eu falei pra ela que a gente vai fazer uma filmagem jogando capoeira para te mandar. Quero ver. Vou esperar, hein? Ela não gostou muito não, viu? Mas bora ver se sai essa filmagem. Olha, sobre esse ponto de vista do preconceito, eu concordo plenamente sobre o acesso às informações, a interpretação destas informações. Aquela questão da comunicação que se estabelece no conceito de emitir a mensagem que é emitida e a mensagem que é recebida, né? Então, eu penso que o preconceito, eu fico pensando muito sobre essa construção que se tem que acabar com o preconceito, não pode ter preconceito, mas de que preconceito nós estamos falando? Eu acho que é importante fazer uma reflexão, porque você definiu bem o que é o preconceito. É aquilo que eu compreendo no primeiro momento, é a leitura rápida que eu faço. Eu acho que a questão não é deixar de ter preconceito, porque isso é estabelecido de uma forma natural, é inerente à nossa formação, como um medo. Por que eu não vou atravessar esse rio? Porque ele é muito grande, tenho medo de me afogar. E se eu for fazer isso, eu vou estabelecer uma forma segura. Ou utilizar boias, montar uma equipe, ou utilizar um bote, alguma forma para que eu atravesse e não me machuque, não morra. Então, o medo, ele traz esse termômetro para que você, o estado de alerta, mas ele não pode te paralisar. Esse é o problema do medo. Não é de todo ruim ter medo, mas quando ele te paralisa, isso é um problema. Penso que similar a isso é o preconceito. Eu preciso fazer uma leitura do que está ali diante de mim. No entanto, a minha primeira percepção não pode nortear o meu comportamento. Eu preciso, então, me aproximar, eu preciso conhecer, bater um papo, pesquisar, ouvir o outro, estabelecer uma relação para que aí, então, eu estabeleça um conceito. E aí eu posso dizer, eu conheço. A partir do que eu conheço, eu defino se eu quero, se eu não quero, como lidar, dispor de uma opinião, mas disseminar o preconceito eu não sei se é o caminho, eu não sei se é uma coisa que a gente vai conseguir, porque o preconceito que te dá essa primeira percepção para organizar a tua caminhada na vida de maneira que seja segura, honesta, justa com você e com o outro, eu penso que é bastante relevante. Verdade. Perfeita a colocação. Eu também penso dessa forma e acredito muito que é justamente isso. A gente não tem que trabalhar, né, ficar focando, porque as pessoas são preconceituosas, são capacitistas. Eu acho que a gente tem que se preparar para o mundo, né? Preparar nossos filhos, preparar nossa irmã, seja lá quem for, em que situação. Porque, assim, as coisas lá de fora vão acontecer. Mas como é que a gente está preparado para receber uma notícia, preparar para receber as situações da vida? Porque, assim, as dificuldades da vida sempre vai existir, né? Exatamente. Tudo vai sempre existir. Agora, como a gente vai lidar com as situações é que vai mudar, é que muda toda a situação, né? Penso igual. Tem uma colocação que eu faço no meu livro que diz, eu sou como me vejo. Como me vejo, o mundo será. Então, eu acho que as coisas externas dependem muito mais do que eu tenho
dentro de mim do que exatamente daquilo que eu vejo. Verdade. Sabe uma coisa que eu refleti aqui agora, Josimar, assim, ó, quando eu Me tive o diga. diagnóstico de Luana, quando eu tive o diagnóstico, eu lembro que foi assim uma noite que eu tive muita reflexão, né? E assim, uma das coisas que me veio e que foi realmente que eu encarei foi assim, tudo vai depender de como eu encarar a situação. Eu tinha muito medo de como a sociedade ia olhar para minha filha. Isso foi o primeiro medo que eu tive assim dentro de mim. E o que é que eu pensei? Tudo vai depender da forma como eu olhar para minha filha. E hoje, depois de 14 anos, eu recebo muito feedback de pessoas mais próximas, né? Eu tenho uma prima que sempre que a gente se encontra, ela fala muito disso. Que quando ela recebeu o diagnóstico, ela tomou aquele susto. Mas quando ela viu como eu estava, fez toda a diferença para ela, né? Então, assim, eu sempre falo para as mães e para os pais, tudo depende de nós. Nós pais, nós mães. Porque a forma como a gente olhar para ela vai ser assim que ela vai olhar para o mundo. E eu tenho convicção que a autoestima que minha filha tem, a forma como minha filha lida com com as situações da vida, tem muito a ver como eu encarei o diagnóstico, como meu marido encarou o diagnóstico. A família toda abraçou. Mas tudo depende da gente, do olhar. Se a gente olha para ela, se a gente olhasse como coitadinha, ela realmente não teria essa autoestima elevada que tem, sabe? Então, a gente precisa ter um recado aqui para as mães, né, para os pais, para a família. Ela pode tudo que qualquer pessoa pode, né? E isso é importante a gente falar, porque tem muita gente que acha que a sociedade tem que olhar como a gente quer que olhe. Mas, assim, como é que de fato a gente está olhando? A gente não tem que se preocupar com a sociedade, a gente tem que se preocupar com o nosso olhar. Porque tudo começa da gente, né? Exatamente. Olha, eu penso que a família é o ponto principal de tudo. Eu acho que dentro de uma perspectiva de sociedade, dentro da sua estruturação, o polo chamado família é o mais importante. Eu penso, né, que exatamente a maneira como eu trato esta pessoa vai refletir em como o outro vai tratar. Porque como nós estabelecemos a relação com o nosso filho, com a nossa irmã, as pessoas elas têm isso quanto modelo. Porque também, quem não tem acesso, também causa estranheza, não sabe. Às vezes não é nem um preconceito de discriminar, é a estranheza de não saber lidar. Então, se você, por exemplo, eu vejo muito e eu combato demais essas mães, esses pais, que quando eu recebo para bater um papo e com interesse de praticar capoeira, eu vou fazer algumas orientações, uma anamnese. Aí eu pergunto, oi meu bem, qual é o seu nome? Perguntando para o filho ou para a filha. Aí fulano já responde, é Miguel. Mas espera lá, ele não responde? Então, se você coloca isso frente a alguém que é leigo, que não tem essa percepção, ele vai logo entender, poxa, o menino não fala. Então eu tenho que falar só com o pai. Se um dia encontrar por aí sozinho, não vai nem saber como falar, não sabe se fala. Então, exatamente esse reflexo, esse testemunho, eu acho que vai inspirando, que vai exalando o bom perfume de como eu expresso a minha fé, a minha credibilidade naquele indivíduo que está comigo, vai fazer com que quem está me observando vai receber esse modelo. Uma outra coisa que eu acrescento eu posso tudo na vida? Será que tudo que eu quiser eu posso? Não sei. Eu acho que precisamos pensar. E se eu não puder tudo? Se tiver alguma coisa que eu não posso, faz de mim alguém incompetente, incapaz? Claro que não, porque todos nós somos dotados de potencialidades, mas também temos as nossas limitações. Tem coisas que eu gostaria demais, eu não posso ainda, eu tenho que desenvolver uma estratégia, ou eu preciso de alguém, por exemplo, do marketing digital, que se estiver nos ouvindo aí, pode oferecer um trabalho aí para nós, que a gente está doido. Eu não domino isso, é uma dificuldade minha, e eu acho que a minha potencialidade diante disso é reconhecer a minha fraqueza. E eu vou recorrer a isso diante das outras pessoas que possam contribuir. Então, essa relação, no meu ponto de vista, tá?
de trabalhar com a pessoa com deficiência, trabalhar com uma pessoa, com um indivíduo, que é dotado de características, de potencialidade, mas ele pode, mas se ele não puder alguma coisa, não tem problema. Eu não posso pilotar um avião. Eu não posso ir lá pegar o carrinho do Rubinho Barrichello, mas isso não me faz incompetente, é porque essa não foi uma habilidade desenvolvida. Então, eu acho que pensar na potencialidade é explorar o que o indivíduo tem de melhor e ajudá-lo a reconhecer as suas dificuldades para que, diante das dificuldades, estabeleça um caminho com elas. Não é para que ele, então, aqui eu não posso. Eu posso. Eu não entendo de marketing digital, não tenho habilidade. Mas eu vou fuçando aqui, alguém vai falar alguma coisa sobre Instagram, alguma coisa. Né? Um pouquinho a gente vai aprendendo. Ainda que eu não me torne um especialista da coisa. Sim. E a gente precisa ser especialista de tudo, né, Josemar? A gente precisa realmente ter o conhecimento daquilo que faz interesse na gente, que a gente tem interesse. Exato. Porque também, se não tiver interesse, não é válido, né? Eu converso muito isso com meu marido, assim, né? Por questões de Luana. Que as pessoas perguntam, o que será que Luana vai ser? Ela vai ser o que ela quiser ser. Quais são as habilidades que ela tem? Ela tem muitas habilidades. Então, assim, eu vou incentivar ela naquilo que ela tem de potencial. Ela ama cantar, ela ama dançar, ela ama fazer várias coisas. Então, é isso que eu preciso incentivar. Eu não vou incentivar ela a ser uma advogada, porque eu quero. Muitas vezes, pai e mãe é frustrado e quer que os filhos sejam aquilo que ele não foi. Então, eu projeção. Não sou uma pessoa frustrada em relação a isso, não sou não, tenho certeza. Então, assim, eu quero incentivar meus filhos a ser o que eles quiserem ser. Seja lá o que for. Se for para ser feliz, eles têm que ser, independente de profissão, né? Perfeitamente, você está coberto de razão. A gente, exatamente isso. E a se pensar nessa população que é uma população estruturada em cima de limitações, de privações, de que não pode, que não consegue, que é obrigatório, que tem que fazer. Poxa vida, pensar na qualidade de vida, sob o ponto de vista de ter prazer, de ter um pouco de diversão, de ter uma gama emocional em cima daquilo que quer fazer, é muito importante. É uma das coisas que eu adoro demais na capoeira, porque estimula esse lado do prazer. Você trabalha o que o indivíduo precisa, por exemplo, a fisioterapia, que é algo, nossa, que é doloroso, que tem que puxar. Você consegue, então, diante de um estímulo da capoeira, através de um vínculo de afetividade, uma forma de você conduzir estabelecido no carisma e na empatia, associado com a música, com o ritmo, promover um ambiente de prazer e aí fazer a intervenção que vai suprir alguma necessidade que ele tenha, mas, sobretudo, sair feliz, sair bem, sair com autoestima, sair com alto astral, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo, sem dúvida alguma. Você falou de capoeira, então bora entrar logo nessa capoeira aí. Eu já falei que hoje a gente gingou aqui o dia todo, foi uma brincadeira gostosa aqui hoje de tarde. Conta pra gente aí, Josemar, como é que foi que a capoeira surgiu na sua vida, né? Até chegar esse projeto aí da capoeira inclusiva. Mas como é que foi que a capoeira começou na sua vida aí? Então, como eu te falei, a minha infância foi uma infância de trabalho. E com 11 anos, minha mãe me inscreveu na Corporação dos Patrulheiros Mirins. É uma instituição que trabalhava a formação das crianças que queriam ir para o mercado de trabalho. Naquela época, o de menor podia trabalhar em torno de 11 anos. Ela me inscreveu, fiz uma prova, passei, estou lá me capacitando. Naquela época era como preencher o cupomzinho para depósito, levar um documento, aquelas coisas de auxiliar de escritório que tinha antigamente. Uma certa feita, um colega, a gente estava no intervalo assim, disse, vamos vir sábado aqui, tá tendo capoeira. Eu nem sabia o que era. Falei, meu Deus, capoeira, que negócio é esse? Mas daí eu pensei, rapaz, em casa eu só tenho trabalho, minha mãe é braba, eu não posso fugir para brincar que ela me bate. Eu vou dar um jeito de vir para essa capoeira só para eu sair um pouco de casa. E como era o sábado, né, geralmente minha mãe estava por ali, eu vou tentar fugir. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, tem um negócio de capoeira lá, eu nem sabia o que era.
Ela, rapaz, você larga a mão desse negócio, é coisa de vagabundo, vai mexer com isso não. Falei, mãe, deixa eu ir lá, mas eu importunei tanto a minha mãe que ela acabou deixando eu ir. Fui assistir em torno de uns 10 minutos, aquela coisa, tititom, 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 e eu fiquei assim, encantado. Falei, ô mestre, deixa eu fazer uma aulinha aí para me ver se eu vou gostar. Pode, meu filho, pode fazer. A minha entrada na capoeira foi exatamente assim. 10 minutos que era só para experimentar, eu estou até hoje. Esse ano faz 34 anos que eu estou fazendo capoeira, praticando. E foi assim. Era um período de muita rebeldia. Como eu perdi o meu pai de uma forma muito trágica, eu vi o meu pai sendo assassinado na minha frente, com 5 anos de idade. Isso marcou muita vida. Eu alimentei muito o instinto de vingança, de descontar aquela raiva. E quando chegou na adolescência, vem essa loucura toda, né? A estruturação da personalidade, hormônios, autoafirmação. E eu, como menino, isso vem muito mais forte, se afirmar, que está ficando hominho e tal. Eu fiquei muito rebelde, muito revoltado, muito irado. Eu era muito irado, Luciano do céu. Eu era muito louco. Qualquer coisa eu estourava. E aí a capoeira foi me acalmando. O professor sempre tinha um jeitinho muito bacana de fazer as suas intervenções. E eu gostei demais daquilo. O movimento com o corpo me ajudava a relaxar, a extravasar. Logo eu já consegui um trabalho. Minha mãe, doida para me tirar da capoeira, me proibia. Eu saía escondido. Eu comprava aqueles panos que era para limpar chão. Comprava umas 2, 3 bolsas daquilo ali. Ia na costureira, escondido, para fazer uma calça. Minha mãe encontrava aquilo, queimava. Era um terror a coisa, eu vou te falar, viu? Era a missão mesmo de Deus para me chegar até aqui. E minha mãe não deixava, e eu saía escondido e tal. Até que um dia ela falou, quando você comprar tua bicicleta, você vai para essa capoeira, porque eu não tenho dinheiro para dar para guri ir para capoeira, não. Isso porque eu já trabalhava e meu dinheirinho era todo na mão dela para ajudar lá em casa. Mas a necessidade do momento fazia ela tomar algumas atitudes. Foi até que eu virei um trem lá e consegui comprar uma bicicleta. Falei, mãe, agora eu tenho uma bicicleta. Larga a mão, que isso é coisa de bandido. Essa coisa que culturalmente no nosso período tinha sobre a capoeira, sobre o samba, sobre o teatro, sobre coisas que fugia, né, da estrutura profissional daquela época, né? Mas então ela não me venceu, eu venci ela, que eu saí escondido e o pau quebrava. E aí você venceu ela porque já fazia parte do seu propósito de vida, pois né? De Deus. Eu acho que do meu ainda não. Do meu era mais na subjetividade. Mas de Deus eu não tenho dúvida. E aí fui crescendo na capoeira, logo comecei a dar aula. Com 15 anos já comecei a dar aula entre amigos. Eu sempre gostei muito de ensinar. Reunia os grupinhos de crianças assim, ficava ensinando e tal. E fui me profissionalizando aos poucos. Sim. E como surgiu o projeto Capoeira Inclusiva? Pois é, a capoeira inclusiva surge há aproximadamente 22 para 23 anos. Já tem 22 anos que eu desenvolvo esse trabalho. Eu já estava casado, tinha um filho, estava num momento de uma crise existencial muito grande, que juntou com crise conjugal, financeira, existencial, com tudo. Eu já não acreditava em mais nada, já queria abandonar tudo, já não tinha mais, tudo que eu fazia não dava certo. E eu estava no sofá de casa uma vez, já tinha tentado um monte de coisa já. Aí eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, me ajuda, o que eu vou fazer? E aí eu falei, puxa vida, por que não oferecer capoeira para pessoa com deficiência? Eu falei, mas será? Eu tinha a 7ª série, hoje é o 8º ano. Eu tinha a 7ª série e eu não sabia nem o que eu ia fazer, Luciano. Aí fiquei pensando naquilo, matutando alguns dias, até que eu tomei coragem e fui na APAI. Como durante muitos anos, eu permeei a instituição, todos me conheciam como o irmão da Silvinha. Aí eu liguei na instituição, marquei uma reunião com a diretora, cheguei lá, estava a diretora e as coordenadoras todas, eu sozinho, sem saber nem o que eu ia falar, falei, meu Deus do céu, entrei com as pernas cheias de alegria, tremendo igual vara verde.
Falei, pai, por onde eu começo aqui, viu? Aí eu disse, olha, eu não sei muito o que dizer, vocês me conhecem, eu sou irmão da Silvinha, sempre estou por aqui. Eu acho que a capoeira é uma coisa boa, que pode ajudar a pessoa com deficiência e tal, tal, tal. Eu não sei como fazer, mas eu queria pedir a oportunidade para vocês, para eu experimentar, para eu tentar ver como é que vai ser. Eu acho que pode ser um trabalho voluntário, eu numa escassez financeira violenta, passando uma dificuldade em casa, só Deus sabe. E aí, elas acho que ficaram com dozinha de mim. Tá bom, já que não está cobrando nada mesmo, esse bichinho está aqui para lá e para cá, vamos deixar, né? E aí, no primeiro encontro, eu lembro que eles disseram, oh, então tal dia você vem fazer uma vivência com eles. Aí eu cheguei, olha, o espaço é aqui, era um salão bem grande que tinha assim, lembro como se fosse hoje, eu estou falando e estou vendo. Aí, olha, professor, vai ser por aqui, daqui a pouco a gente traz as crianças. Aí eu levei um sonzinho, pequenininho assim, para botar um CD e o birimbau. E eu tava ali, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu tava tremendo, tava com a mão gelada. E aí começou a entrar gente, e aí entra mais gente, e mais gente, eu fui sumindo no meio daquele salão. Falei, Jeová dos crentes, o que eu vou fazer aqui nesse negócio? O salão estava lotado, eles colocaram todos os alunos da instituição. Naquela época tinha muita aluno ali. Aí fizeram um semicírculo, eu de costa para a parede. Aí comecei, sei lá, falei oi, boa tarde, me cumprimentei eles assim, meio desajeitado, e fui tocando o birimbau. Aí eu fui tocando o birimbau assim, e aí eu comecei vendo alguém balançando lá, batendo o pezinho assim. Falei, olha que bacana, aqui foi me empolgando assim. Falei, uau, o negócio tá legal, a coisa vai fluir. Aí ensinei a bater palma e foi indo. Daqui a pouco eu botei o CDzinho, deixei o birimbau de lado, fiz os movimentos, as crianças faziam. Eita, olha lá! Olha, não sei o que. Daqui a pouco um já saiu daqui, já começou a querer fazer também. Olha, esse é o momento que eu descrevo que o céu se rasgou e Deus me selou para esse trabalho, porque foi algo assim muito emocionante, um jeito totalmente desajeitado, desengonçado, que deu certo, que eles disseram assim, olha, fica tranquilo aí, cara, vai indo assim meio desajeitado, a gente vai te apoiar, a gente te aceita, a gente te recebe, a gente quer você, assim, nas subjetividades, né, nas entrelinhas, eu fui depois refletindo, e aí eu fiz algumas aulas, uma semana de aula, ia acontecer no sábado uma atividade interativa na chácara da instituição, e eles vendo que os alunos responderam muito bem, de forma empolgada, prazerosa, a capoeira, disseram, prof, não dá para o senhor ir lá sábado fazer uma atividade para nós? Eu falei, dá sim, claro. Pô, né? Para quem está precisando, né, Luciano? Tô doido para ganhar espaço. Olha, teve várias coisas, teve dança, teve várias atividades, mas quando tocou a música da capoeira, todo mundo, a gurizada toda, e virou uma festa. O presidente, senhor Altair, na época, ele estava lá, ele viu aquilo, disse, olha, eu quero que contrate esse rapaz aí. Aí me ofereceram um salário super baixinho, mas para mim foi uma riqueza tão grande. Foi assim, algumas comprovações, alguns selos, algumas assinaturas que Deus ia escrevendo assim para dizer, fica aí, cara, esse é o caminho e tal. E aí depois de alguns anos, em pouco tempo, outras instituições começaram a tomar conhecimento do trabalho e foram querendo também. Daqui a pouco eu estava atendendo quase todas as instituições de Campo Grande. E aí, obviamente, que daí eu falei, caramba, negão, você tem que estudar, porque e aí? A coisa tá boa, mas assim, não é só de empolgação que vive um homem, né? Então aí foi onde eu comecei a estudar e perguntar. Eu sempre fui muito tranquilo em perguntar o que é isso, por que daquilo. Até porque os pais e outros profissionais terapeutas sempre diziam, nossa, prof, como que você conseguiu?
esse menino fazer esse movimento, a gente está tanto tempo aqui, não consegue fazer. Olha, aquele lá está conversando com você, a gente na psicologia está fazendo um bate-papo, tentando extrair dele alguma, e ele não traz. Então eu fui vendo que a capoeira tinha algo além. E aí depois eu fui vendo que a minha relação profissional, utilizando da capoeira, tinha algo mais além. Aí foi quando eu comecei a estudar e fui fazer pedagogia, fiz a teologia, enfim, fui estudando e comecei a desenvolver uma roupagem, uma identidade que antes não era capoeira inclusiva e depois, através de vários olhares, pesquisas e estudos, tornou-se a capoeira inclusiva, que hoje tem até uma publicação de um livro que recebe esse nome, Capoeira Inclusiva, de Mãos Dadas e Sem Se Olharem. E olha, diga-se de passagem... Né? E até a sua própria experiência, né, Josimar, vai contribuindo com esse trabalho cada vez melhor, cada vez mais, com essa sensibilidade que você tem na capoeira, né? É aí que entra a minha irmã. Eu não atribuo a ela de forma... eu não elaborei um planejamento pessoal pensando na minha irmã. Nossa, eu tenho uma irmã com síndrome de Down, também tenho que trabalhar com... Não foi assim. Mas aquilo que eu ganhei na relação com ela me tornou alguém com uma percepção na relação com a pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência. Inclusive eu converso em Libras também para atender o surdo. A gente ensina capoeira inclusiva. Com cego, com autista, paralisado cerebral, a pessoa com síndrome de Down, déficit intelectual, e aí por aí adiante. Então, a relação na perspectiva de entender, de fazer empatia, de ter uma comunicação clara, que seja próxima da compreensão desse indivíduo, perceber o desnudar desse indivíduo na capoeira, e aonde, de que maneira a gente poderia ter acesso e fazer uma intervenção. Então, a minha irmã me ensinou isso. Aí Deus me deu a minha irmã, o negão fica com ela, cuida dela, porque você vai ganhar pra caramba. E graças a Deus, foi exatamente isso que aconteceu. Porque a sensibilidade da gente muda completamente, né? Sem dúvida. Eu tenho esse olhar, assim, de... Por exemplo, eu não sei bem se é só a questão das pessoas com deficiência ou a questão da maternidade também, né? Porque a maternidade muda completamente um ser humano. Claro. Mas esse olhar de uma pessoa com deficiência, das limitações, da gente ter esse olhar de que a gente precisa ter cautela nas coisas, é um grande presente, assim, é um grande aprendizado, entendeu? Sem dúvida. Hoje eu tô terminando de estruturar assim a capoeira inclusiva quanto método. Hoje a capoeira inclusiva eu já tenho esse discurso, já tenho uma estruturação para lançar ela quanto um método capoeira inclusiva, que utiliza-se de algumas metodologias na perspectiva do desenvolvimento do indivíduo dentro de um olhar bio-neuropsicomotor. E pensando nessa questão do método, uma das coisas que eu estabeleço é o tripé: prática, teoria e a sensibilidade. Alguns colegas que a gente acompanha da assessoria e às vezes até escuta por aí alguns comentários, dizem, não, mas olha, é só você vivendo, você já aprende, é só conviver, você já aprende. Aí eu disse, olha, aí eu comecei a refletir sobre isso. Aí eu digo, por exemplo, eu convivi com a minha irmã, mas não sabia o que ela tinha. Sim. Eu convivi com vizinhos, eu não sabia como lidar com eles, que tinham deficiências. Tem gente que convive, mas não aprende. Então não é só a prática. Não é só a prática. Não é só a prática. Não é só plantar. Eu tenho que saber como plantar, qual é o período da chuva, o que botar nessa terra para ela produzir, né? Cultivar, cultura vem do latim, que significa cultivar. Cultivar a lavoura. Cultura é cultivar hábitos, comportamentos, linguagens, signos. É cultivar a maneira como eu cultivo nesta relação
a perspectiva do desenvolvimento desse indivíduo que eu estou atendendo, como eu cultivo, só vai ser respondido se eu estudar um pouquinho. Porque senão eu vou sempre fazer a mesma coisa de forma intuitiva, que isso é bom, isso não é de todo ruim, isso é bom, não é? As pessoas, elas, com um pouco de boa vontade, é possível resolver muita coisa. Agora, para avançar, precisa estudar um pouquinho. Então, eu preciso de praticidade, de prática, Né? mas eu tenho que ter o conhecimento. Agora, só prática e conhecimento não resolve, porque eu já vi muito doutor também chegar para as mãezinhas e dizer, olha, isso aqui é um mongoloide, como minha mãe teve. Muitos. Não é? Há poucos dias eu fiz uma live com uma Fátima Fernandes, que inclusive está salva aí no meu Instagram, a visão de uma família Down. E ela conta como foi. Eu vi uma parte da live. Uau, o médico obstetra chega para ela e diz, olha, o seu marido é japonês? Não, doutor, não é japonês, não. Então a senhora pulou a cerca. Olha que absurdo. Isso há 18 anos atrás. Então não é só teoria, tem que ter sensibilidade. Com quem eu estou lidando, quais são as mazelas, como esse indivíduo se apresenta emocionalmente, como ele se sente amado, qual o canal de aprendizado que é mais suscetível para que eu possa estabelecer um processo de ensino-aprendizagem. Então, enfim, aí eu tenho estruturado esse discurso, orientações do curso também, estabelecendo esses princípios, né, estabelecidos nesse tripé. Entendi. Que maravilha, viu? Que aula que você deu pra gente, viu? Oxe, que é isso, imagina! Para com isso, Luciano. Conta pra gente mais aí sobre esse livro. Como é que por exemplo, tem muita gente que está aqui assistindo, de repente tem alguém até interessado em conhecer mais esse livro. Como é que você, com esse trabalho, né, com esse projeto Capoeira Inclusiva, como é que você divulga seu trabalho? Conta um pouquinho pra gente aí disso. Então, fazendo uma leitura sobre o processo de desenvolvimento da capoeira, como ela se constitui, a tua identidade, a tua essência, eu fui fazendo uma leitura frente ao processo de inclusão da pessoa. Eu percebi que a capoeira já era e sempre foi inclusiva. E aí eu fiz uma releitura histórica desde o período da escravidão, estabelecendo a relação entre a capoeira e a pessoa com deficiência desde lá, perpassando, inclusive, por alguns mestres, que você até tinha comentado, poxa, mas será que tem mestre com deficiência e tal? Alguns mestres que foram ícones na construção e na estruturação da capoeira tiveram algumas limitações. Teve um que ficou cego, está aqui nesse livro, inclusive. Teve outro que teve problema de circulação da perna, que não é uma questão de deficiência, mas é uma limitação, que ele teve que começar a ensinar sentado. Teve outro que era de baixa estatura, inclusive a história dele é muito linda. É o Francisco de Assis, conhecido como Mestre Gigante. Ele conta pra gente assim, que uma certa feita, ele chegou para fazer a apresentação num palco, as cortinas estavam fechadas. Quando abriram, todo mundo olhou assim, aquele toquinho de gente tocando berimbau, e como é que chama? Vaiaram ele. Vaiaram ele. E ele pegou o berimbau dele, começou a tocar. Você cresceu, é problema seu. Eu não cresci, é problema meu. Meu pai era pequeno, a minha mãe também. Por favor, não me critique, que eu não critico ninguém. E todos, então, aplaudiram ele. Inclusive, eu faço uma reflexão sobre essa perspectiva do desenvolvimento e inclusão que a capoeira proporcionou para esse indivíduo. Então, o livro ele foi sendo construído nessa perspectiva, de olhar para a história e ver que a capoeira inclusiva não é algo que surgiu agora, do nada. A capoeira ela é inclusiva. O grande diferencial é a percepção do profissional, a sua capacitação para utilizar os viés, as facetas que ela nos oferece, quanto desenvolvimento, quanto metodologia com objetivos claros. Então, e eu também não queria fazer uma coisa que muita gente me pedia. Vermelho, monta uma cartilha de como você faz isso, isso, isso.
Não, trabalhar com gente não é cartilha. Trabalhar com gente é estabelecer uma relação de empatia. Você precisa de uma gama de conhecimento, aí frente ao indivíduo, você constrói uma caminhada com ele. Então, eu não queria isso. Foi quando foram surgindo alguns episódios que eu já tinha lido de livros e palestras, e eu fiz essa releitura para dar uma base filosófica. Criar um cenário, um pano de fundo, para que através desse pano de fundo, o indivíduo que queira se capacitar nessa área consiga ter uma estruturação profissional capaz de ter vários recursos para então contextualizar a sua metodologia, porque precisa reconhecer o ambiente cultural, social, quem é esse indivíduo, para adaptar uma metodologia. Ela não pode ser pronta, que é o que todo mundo quer. Uma cartilha você só reproduz. Gente, as pessoas são diferentes, então eu não posso dar uma cartilha. E aí eu concluí esse livro em 2013, que foi assim um presente, foi o primeiro livro, até hoje, até onde eu sei, é ainda o único livro que trata da capoeira inclusiva, e a gente vai fazendo vendas em palestras, vende pelo Instagram, para angariar recursos para o projeto. Depois surgiu um livrinho infantil, que é esse daqui, Eu serei suas pernas e você será meus olhos. Uma relação entre capaz e motivado. Capaz é um cego e motivado é um cadeirante. Aí fui trabalhando a questão do bullying, para você firmar também a emoção, a identidade do indivíduo diante das suas capacidades. Então você já começa logo pelo apelido. Você não vai chamar um apelido pejorativo que possa desenvolver um trauma. Você já começa pelo apelido. O apelido é uma coisa que está na família, que está na sociedade, que está na capoeira também. Os negros utilizavam para se esconder nos quilombos. Não diz que o Josimar está aqui, não. Fala, aqui não tem Josimar, não. Aqui tem só o Sarará. Aqui tem o careca, aqui tem o barbudo. Então, não encontrava os negros que tinham fugido das fazendas. Por isso que veio para a capoeira esses apelidos. E aí eu associei o apelido da capoeira com a questão do bullying, a maneira como você pode também fazer dar uma grande contribuição na vida de alguém, chamando de um nome que enalteça esse indivíduo, que faça ele grande, ainda que pequeno, como o mestre gigante, que era pequeno, mas se tornou grande. Né? Então teve várias influências ali que fez com que ele fosse um homem grande, ainda com pequena estatura, que é o objetivo desse livrinho, que tem uma linguagem coloquial para trabalhar nas escolas, para trabalhar com as famílias, que aborda a questão da cultura da capoeira, mas também a potencialidade dos indivíduos. Tem uma situação, um problema entre capaz e o motivado. Eles unem a potencialidade deles para resolver. Por isso eu serei seus olhos, eu serei suas pernas e você será meus olhos. Um não pode andar, o outro empurra. O outro não pode ver, o outro guia. É o que a gente precisa na sociedade, né, Luciana? Se unir, né? Se unir em prol de um único objetivo, né? E essa camisa que você está usando aí, que você só está indo para frente e para trás, eu não consegui ainda identificar esse desenho aí. Mostra pra gente aí a camisa. Esse desenho foi feito por um amigo de São Paulo, do Japão, ele trabalha com design e me acompanha há muito tempo. E foi um presente dele. Então nós pegamos aqui o quebra-cabeça, sim, que se encaixam, né? E precisam dar diferença para se encaixar, né? Um tem uma cavinha, o outro tem uma fenda e vão se encaixando. E aqui entra o nosso coração para emendar esse quebra-cabeça todo, né? O coração, que é o amor que a gente dispõe sobre o nosso trabalho e tal, utilizando a capoeira quanto recurso de desenvolvimento. E a relação do quebra-cabeça, que é nesse sentido de um ajudar o outro, que a diferença é que completa. A diferença não pode expelir, não pode afastar. Não pode ser como um imã do lado contrário, né? Tem que ser o imã daquele lado que atrai, que tchau! Pois é. Não é? E esse é o símbolo da capoeira inclusiva hoje que a gente desenvolve. Que lindo! Muito, muito lindo, viu? Amei Obrigado. esse símbolo, eu já tinha visto aí nas suas postagens, né? Inclusive eu vi a Silvia com a camisa dessa. E eu falei, não, quero entender essa explicação aí desse desenho, desse quebra-cabeça. E assim, é perfeito. Mas assim, Josimar, e as pessoas que estão aqui assistindo, que queiram estar adquirindo a camisa,
o livro, como é o processo de vocês? Como é que a gente pode estar fazendo essa compra, né? Essa aquisição Quem, desse produto? quem se interessar e quem não se interessar também pode fazer, não tem problema. A gente às Sim. vezes faz com interesse, mas às vezes faz sem interesse também. Pode ajudar de alguma maneira. Faz A contribuição, gente né? pode contribuir. Então, pode nos chamar no direct do nosso Instagram, professor_vermelho, ou mandar um WhatsApp para nós, que a gente pode combinar o envio desses materiais, que é o 67982107639. E a gente combina o envio, aí a gente calcula frete, vê para onde que a pessoa quer que envie, e a renda do projeto, do livro, palestras, assessoria, é em prol do projeto que requer materiais, a gente quer ampliar o atendimento, tem pessoas que não têm condição de pagar, a maioria das pessoas que a gente atende de forma voluntária, a gente quer dispor materiais didáticos de forma mais acessível e investir no marketing também. Se tiver alguém aí do marketing que queira abraçar a nossa causa e orientar a gente, fazer aqueles lançamentos maravilhosos, não tem problema, a gente está aqui, ó, pode vir quente que a gente está fervendo. Que maravilha. Acho que tem gente do marketing aí assistindo, bora ver, né? Então pronto. Entrega aí. Então, Entrega e confia. não, olha, eu tenho 3 acreditares. Por falar em confiar, eu tenho 3 acreditares que me movem. O primeiro é acreditar em Deus. Isso para mim é incontestável. O segundo é acreditar na missão que Ele me deu. Eu tenho uma missão. E o terceiro que faz eu completar tudo isso é acreditar que eu sou capaz. Então eu vou em frente, eu não vejo dificuldade. Eu só vejo benefício, só vejo lucro. Perfeito, perfeito. Amei esses acreditares. E assim, ó, quando eu encerrar a live, o que é que eu vou fazer? Eu sempre coloco uma mensagem na live, vou pedir até a todo mundo aqui que está assistindo essa live, quando eu salvar, vão lá, deixem algum comentário, curtam, porque assim, isso faz com que o Instagram leve essa live para outras pessoas a conhecer. E vou colocar, Josemar, o seu endereço para que as pessoas possam entrar e comunicar com você, entendeu? Obrigado pela gentileza, porque, viu? assim, Obrigado mesmo. até seguir o trabalho do Josemar, né, do professor Vermelho, para vocês acompanharem, se encantarem, né? E, assim, a gente está com um canal no YouTube também, para disponibilizar alguns materiais. Esse canal, é Capoeira eu vi Inclusiva o canal, Oficial. já estou seguindo, viu? Obrigado, obrigado. Comecei a seguir ontem. Valeu, obrigadão. Então, assim, é importante a gente poder estar acompanhando esse trabalho, né? É importante a gente estar fazendo se abraçando para que a gente possa estar fazendo uma verdadeira inclusão. Exatamente. Porque inclusão social é justamente isso, é conhecimento. Porque sem conhecimento, né, a gente não pode, é como você mesmo disse, não adianta só a gente conviver. A gente precisa de conhecimento. E quando a gente vai conhecendo uma história daqui, uma história sobre síndrome de Down, uma história sobre um professor que é capoeirista e que leva isso para outras pessoas com deficiência ou sem deficiência, né? Ou cadeirante ou não, autista ou não, cego ou não, seja lá qual for as limitações. É grandioso, porque todos nós temos limitações, né? Todos nós temos uma dificuldade em alguma coisa. Então, assim, quando a gente vê isso, a gente precisa realmente estar compartilhando, estar expandindo isso aí para outras pessoas. Porque realmente é a nossa missão. Eu acho que todo ser humano tem essa missão de levar o bem para outro. Então, quando a gente começa a compartilhar, com certeza tem alguém que está precisando de ouvir isso aqui, de se empoderar com essa história. Porque muitas vezes a gente fica sentado, né, com a bunda na cadeira aí, sem saber o que fazer. Olha quantas oportunidades a gente tem. Na verdade, não é falta de oportunidade. Muitas vezes é a gente olhar nesses acreditares que você colocou, né? Exatamente. Porque assim, a gente confiar em Deus é importante, sim, em primeiro lugar. Mas assim, e ter a convicção de que a gente é capaz. É importante, né? Então, muitas vezes a gente não está se achando capaz e a gente precisa ir lá e fazer. Eu sempre falo assim que a gente precisa da ação. E para essa ação é justamente saber que a gente é capaz. Nós somos capazes. Mas a gente precisa enxergar isso. E conhecer a sua história realmente dá esse incentivo.
dar esse incentivo de que realmente a gente precisa ir lá e fazer. Porque a missão já é dada, né? Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Na verdade, eu não acho nada. Eu tenho certeza, é isso. Faça Sim. conforme as tuas forças. Faça, tem que fazer, mas não se cobre tanto. Eu sempre fui muito voltado por perfeccionismo. Sempre me cobrei muito, muito, sempre sofri demais. Hoje eu não sofro mais assim. Hoje eu consigo fazer aquilo que eu posso fazer, que está diante das minhas condições, ainda que não seja o que eu gostaria que fosse. Mas eu faço diante das minhas condições. Eu acho que isso é uma dica muito bacana para todo mundo, para as famílias, para a pessoa com deficiência, para o irmão, para o empregador, para todo mundo. Não se cobre tanto. Como podemos ser perfeitos tendo nascido imperfeito? Nós já nascemos pautados na imperfeição. Como querer ser perfeito? Como querer fazer tanto se eu não posso? Mas é possível fazer alguma coisa, ainda que pequena. E aí o trabalho de formiguinha vai se tornando bem gigante, bem relevante. Aí sim, a transformação ela vai consolidar, porque são várias formiguinhas fazendo alguma coisa, e aí a gente vai ter menos pessoas sofrendo, menos pessoas com sentimento de frustração. Faça, mas faça diante das tuas forças. Não se cobre tanto, até porque a gente não vai conseguir mudar o mundo. Você precisa mudar você, e aí influenciar o meio onde você estiver inserido. Verdade. Meu Deus, quantos aprendizados aqui nessa noite. E Ai, meu olhe, Deus. eu recebi um puxão de orelha aqui agora, viu? Meu marido entrou aqui no quarto para dizer para mim, você não está lendo os comentários. Uai. Ah, E então aí, toma. eu realmente deixei esquecido os comentários. Estou aqui em altos papos, tirei até o celular aqui para eu poder conseguir ver. E assim, eu não consigo acompanhar tudo, mas assim, ó, a Fátima colocou aqui, gente, esse livro da capoeira inclusiva é maravilhoso, uma lição de vida, vale muito a pena adquiri-lo. Adquira, leia e saboreie com muita vontade. Que delícia, Obrigado, Fátima. Fátima. Tá vendo? Então toma, que maravilha. É isso que motiva a gente sempre. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo pegar outro comentário aqui, para eu não É, tomar outro puxão de orelha aqui, viu? Para poder acompanhar. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui para o Josimar, por deixa favor. aqui. Podem ir colocando aqui. A gente já estourou o tempo mesmo, a gente não está nem aí mais com o horário. Se tiver diante das minhas competências, eis-me aqui. Se não, a gente passa aí para Não é? a Luciana responde. Olha, sobre capoeira, não dá para responder. Aqui, ó, o Silvio Borges botou aqui, mestre gigante, genioso, né? Você falou aí do mestre Isso. gigante, ele colocou aqui. O Silvio, inclusive, no início, ele tinha colocado alguma mensagem aqui. Mas assim, ó, os comentários estavam passando rápido, eu não estava conseguindo dar conta. E Uhum. aí agora eu não estou conseguindo voltar. Então, se alguém quiser falar alguma coisa aqui, escreva de novo aí nos comentários, que dá tempo ainda de eu dar uma lida. Agora eu vou me atentar aqui com os comentários, viu? Porque esse comentário, muitas vezes, acaba a gente perdendo aí o controle aí da mensagem, do que Josemar está falando, então eu acabei me passando aqui. Mas, enfim, quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Mas, Diga. enfim, Josemar, quando eu fechar a live aqui, eu vou colocar todas Uhum. essas informações, né, do Tá seu, bom, do seu perfil, tá para que as bom. pessoas possam tá entrando em contato com você, né? Uhum. E Perfeitamente. aí a gente poder estar tendo essa interação. E até eu convido as pessoas para poder estar seguindo o Josimar e acompanhar, né? Uhum. Estou à A disposição. Chico Bike, que a Débora está aqui perguntando. A Débora é minha cunhada, viu? Ela está aqui Uhum. perguntando como está o desenvolvimento da Silvia, né? Da sua irmã, aos 35 anos. 35 não, 38, né, Josimar, que ela É, tem hoje? isso mesmo. A minha Como é que mania, está o desenvolvimento dela? ela teve um desenvolvimento super bom. Ela foi bem assistida na APAE, hoje ela está em outra instituição. E esse movimento, tanto da capoeira quanto a participação, que daí minha mãe
ela desenvolveu também esse posturamento de sempre estar indo atrás das coisas. Depois que minha mãe percebeu quão era importante aquilo e foi tendo acesso a essas instituições, minha mãe investiu, ela colocava minha irmã para participar de várias atividades. Então, hoje a fala da minha irmã é muito boa, a interação social dela é muito, muito bacana. Vaidosa! Hein? O quê? Vaidosa, só, né? Aquela eu vou te falar, com força, viu? A vaidade chegou e parou ali. Eu acho que ela roubou a vaidade de todo mundo. E até hoje ela ainda participa da capoeira de uma forma não tão efetiva, porque minha mãe mora bem distante de nós, na mesma cidade, mas no bairro longe, mas a gente sempre tem os momentos. Até minha mãe começou a fazer capoeira, para você ter uma ideia. Minha mãe me batia. Tá menos braba hoje? Hoje ela não tem mais jeito, ela vai fazer o quê? Hoje ela não aguenta correr. Antes ela corria atrás de mim, agora se eu correr, ela não. Não, a bichinha é geniosa, é uma onça. Mas trabalhadeira, gente boa, uma guerreira, uma mulher que me inspirou demais. Me inspirou demais. Minha mãe é fera. Tenho muito orgulho dela. O Silvio está aqui colocando, ó, que acompanham o Josimar nessa trajetória e merece estar nesse patamar. Parabéns, Josimar. Uau, até arrepiei, hein, rapaz? Obrigado, Silvio. Obrigado. Olha, eu me coloco à disposição. Quem quiser conversar melhor, de repente quer implementar o projeto aí, tem alguém que precisa de uma capacitação, a gente pode estar estruturando isso, tanto consultoria, assessoria, ou curso, né? Inclusive, eu já estou gravando agora, isso é em primeira mão, nem tinha divulgado ainda, mas eu estou gravando um curso que chama-se 18 Passos de uma Grande Jornada. E são 18 passos, um passo a passo, em 18 passos, para a pessoa começar um trabalho com capoeira inclusiva, dentro de uma zona de conforto, consiga fazer uma anamnese, algumas observações, e construir e estruturar um trabalho. E esse curso vai ser oferecido junto com assessoria. Quem adquirir vai receber de bônus a minha assessoria para implementar, tirar dúvidas, orientações. E, obviamente, aquele que já trabalha, quer saber um pouco mais como pode acontecer a capoeira para o autista. Eu posso ministrar alguma coisa. Para o deficiente visual, por exemplo, que eu faço uma relação com o conceito de orientação e mobilidade. Posso oferecer também. Para o surdo, também a gente faz. Então, precisou, a gente aqui é pau para toda a obra, Luciana. Pois é, que maravilha! E o Marcelo que está aqui assistindo, boa noite, meu primo! É um primo meu que está aqui assistindo. Olá, e ele muito diz, prazer, boa noite. Josimar, parabéns pelo seu trabalho. O mundo precisa de pessoas assim como com esse olhar pela vida. Verdade. Obrigado, Verdade. amigão. Obrigado mesmo pelo carinho. Parabéns, a vida Vera vai tá falando, ensinando, parabéns né? pela live. Amei o professor. Mais uma live mara perfeita. Pois é, toda semana aqui são histórias diferentes, né? Histórias que realmente vêm acrescentar a nossa vida. Porque assim, tem muitas informações aí fora, mas assim, a gente precisa realmente estar absorvendo algo que vai realmente nos engrandecer de alguma forma. Exatamente. E não importa qual seja o diagnóstico, sempre tem algo que a gente vai se espelhar e vai se conectar de alguma forma, né? Perfeitamente. Luciana, é muito legal essa oportunidade que você está dando, até para que o público que já te segue ter acesso à informação sobre a capoeira inclusiva, porque é uma atividade que ela não é cara, é uma atividade barata, mas de uma riqueza que vai desde o desenvolvimento fisiológico, sobre o ponto de vista de tônus muscular, de alongamentos, de esquema e consciência corporal, também relacionada a emoções e sentimentos, né? A constituição da autonomia desse indivíduo, né? Ainda acrescenta-se a neuroplasticidade, né? A gente se desenvolve a partir da neuroplasticidade que vai sendo formada a partir das nossas experiências de vida. E com o tempo isso vai sendo refinado, e depois desse refinamento isso se instala. E a pessoa com deficiência que tem pouca experiência, especialmente corporal, pois o movimento está
pautado diretamente com o desenvolvimento da vida, ele precisa de uma intervenção para novas influências, para reformular essa neuroplasticidade, esses neurônios, essas conexões, que às vezes estimulada vai funcionar melhor, ou aquela que já não está funcionando pode utilizar outras conexões para ter um andar melhor, uma fala melhor. Então a capoeira ela é muito rica e barata. Ela é barata e ela é rica e é nossa. É uma cultura do Brasil. Eu tive na Europa em 2019, eu saí daqui do interior, filho de uma lavadeira, para dar curso na Europa, em vários países, sobre como ministrar aula de capoeira, inclusive, e todos ficaram assim, ó. E aí Pois nós, é. quanto Olha, brasileiros, eu às sou vezes da não Bahia. valoriza isso. Eu sou da Bahia e nunca vi capoeira inclusiva por aqui, viu? Pois é. Então o brasileiro precisa ter um olhar melhor para aquilo que está diante dele, mas por conta desse preconceito mal organizado, mal utilizado, das mazelas e do ego, deixa de aproveitar o que às vezes está diante do próprio nariz. Uhum. Perfeito, Josimar. Que grande aprendizado a gente teve nessa noite aqui, né? Eita Mesmo com o Deus. tempo todo estourado, mas assim, ó, te acompanhando no seu perfil, eu Uhum, assisti algumas lives suas, né? Vi a uhum, live com você com Silvia. E eu queria perfeito. que você, foi aí que eu conheci a música, né? Sou Uhum, Dal, sou capoeira. Cantei a é tarde toda verdade. aqui essa música. E aí, Que eu acho legal. que eu acho que é merecido essa noite aqui a gente encerrar essa live. Não vai ser nem com uma mensagem, porque eu acho que a live toda você já deixou mensagem pra gente. Mas assim, você cantar um pedacinho dessa música para que as pessoas conheçam, que tal? Simbora. Eu montei Então, um grupo de apresentação com síndrome de Down e disse, como eu sempre via eles como gente independente de síndrome de Down, eu disse, sou Down, sou capoeira. Então, sim. capoeira é de gente, nasceu de gente pra gente, é de todo mundo, é de homem, de mulher, de Down, é de preto, é de branco. Então, sou Down, sou Sim. capoeira. E aí, um dia, eu fiquei com esse negócio na cabeça, debaixo de um pé de manga, onde eu atendi alguns meninos com síndrome de Down. Falei, tinha que sair uma música desse negócio. E aí, de repente, o céu se rasgou e Deus me deu essa música, que diz, sou Down, sou capoeira, lê, 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 sou Down, sou capoeira, lê, 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 ah. Na barriga da minha mãe, alterou o cromossomo, ainda tenho sentimento, não deixei de ser humano. Aí repete o refrão, e aí vem outra estrofe e diz, a síndrome de Down é um cromossomo a mais, tem um amor e alegria, acredite, meu rapaz. E você que está me olhando, ouvindo esta canção, não repare minha aparência, olhe para o meu coração. Vou tocando e vou cantando, alegrando o meu povão. Jesus Cristo que está no céu foi quem me inspirou esta canção. Sou Down, sou capoeira, lê, 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 lê. Sou Down, sou capoeira, lê, 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 lê. É isso aí. Rapaz, ela é muito Isso. gostosa, a letra. Na verdade, as músicas da capoeira, né? Só a gente ouvir o É, berimbau, já isso. dá aquele, já dá aquele estiga dentro da gente, já dá a vontade de gingar. É. Hoje a gente gingou aqui vários, eu, meu marido, meus filhos, a gente aqui Que gingando. legal, Eu legal. relembrando porque na minha infância eu fiz capoeira, né? Olha Meus que filhos também já bacana. fizeram capoeira. E assim, eu tava lembrando como era mesmo a gingada, assim, o braço era para frente, né? Era o mesmo braço da perna. Então, assim, são coisas que meu marido disse que eu tava certa, né? Mas, assim, é legal essa questão da lembrança, né? E Sem hoje a gente dúvida. Sem lembrou dúvida. muito, assim, da época que a gente realmente jogava capoeira e jogamos aqui hoje à tarde. Nós somos o que nossa história diz que somos, né? A gente tem que lembrar da nossa história, a gente não pode distanciar dela. Isso é muito bom, isso é muito Pois bacana. é. E você me permitiu isso hoje, voltar um pouco em alguns flashes da minha história que marcaram demais. Uau, é muito bom. Obrigado. Maravilha. Que maravilha, Josimar, professor Vermelho. Fico realmente Obrigado. encantado, assim, com cada semana, cada história, né? Vendo as pessoas acompanhando.
E assim, vendo que realmente a gente atinge o objetivo, a proposta desse projeto Descoberta do Diagnóstico. Que realmente não é uma coisa fácil receber um diagnóstico. A gente receber um diagnóstico que vai sair do padrão. Porque nós seres humanos, a gente está acostumado que tudo tem que ser exatamente como a sociedade prega. Isso é normal. Aí vem um diagnóstico que dá aquela turbulência na nossa vida e a gente começa a ver que essa turbulência que veio para a nossa vida é realmente para colocar a gente no trilho. E isso não é só em diagnóstico, em várias situações. Até na situação financeira que você se colocou, né, citou aqui. Então, assim, muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, ou 100% das vezes, toda essa turbulência na nossa vida é justamente para nos colocar no trilho e a gente caminhar tranquilamente. Só que a gente fica com um olhar diferente. A gente acha que não, e a gente começa a julgar essas turbulências de uma outra forma. Então, a partir do momento que a gente encara que essas turbulências vêm justamente para nos colocar sobre o trilho, as coisas começam a fluir. E assim foi comigo, na minha vida foi assim, as turbulências que vieram na minha vida, cada dia mais, eu estou tendo convicção que eu estou sendo jogada para um trilho, onde realmente eu estou caminhando cada vez mais com mais tranquilidade, com mais sabedoria, com discernimento, que isso tudo depende da gente. E eu achei perfeito a mensagem que você deixou aqui, né, sobre a questão dos 3 acreditares, eu até copiei aqui, né? Acreditares em Deus, acreditar na missão que nos é dada, né? E acreditar realmente no que eu sou capaz. E quando a gente junta esses três acreditares, fica tudo mais leve, né? Tudo mais fácil. Sem dúvida alguma. Eu gostaria só de fazer um adendo sobre a perspectiva do diagnóstico. Sim. Um desafio para todos que estão nos ouvindo, faça um diagnóstico da sua própria vida. É muito fácil a gente fazer diagnóstico do outro. Mas da nossa vida, às vezes, já não é tão fácil, mas é o mais relevante, é o que mais a gente precisa, é fazer um diagnóstico da gente mesmo. Faça um diagnóstico da sua vida. É que cada um faça um diagnóstico da sua própria vida. Só assim a gente vai conseguir fazer uma empatia justa, se colocando no lugar do outro, mas antes conhecendo as suas próprias mazelas. Tem coisa que a gente julga o outro fazendo, mas que nem a gente mesmo é capaz de fazer. Hoje você vê um Dal cantando, vê um Dal dançando, se apresentando. Tem gente que não tem condição de fazer isso, é tímido, não consegue falar, tem dificuldade, não consegue entender o outro. O Dal, ele briga, daqui a pouco ele vai e pede desculpa, ou se você pedir, logo na hora ele te autoriza, ele te perdoa, ele te desculpa e já está te rindo e abraçando. Às vezes a gente não consegue fazer isso. Então cada um faça um diagnóstico da sua própria vida, aí ser um pouco mais leve com o outro. Perfeito, Josimar. Amei esse bate-papo. Foi melhor do que a gente esperava, né? Do que a gente realmente tinha dito que ia conversar. Você vê que as coisas vão fluindo e realmente a nossa conexão é intensa, né? Foi intensa aqui. E estou muito feliz com essa noite de hoje. E essa live vai ficar gravada aqui e eu quero deixar aqui o convite, né, a todo mundo que está aqui assistindo. Eu vou salvar a live agora, vocês vão lá, curte, comenta alguma coisa para que o Instagram leve essa live, essa história do Josimar para outras pessoas, né, que a gente alcance outras pessoas. Esse é o grande objetivo do nosso projeto. E aqui eu deixo o convite também aberto para quem sentir no coração a vontade de contar a sua história, de viver esse momento realmente, de refletir, como o Josimar aqui colocou em várias situações, né? De fazer essa reflexão da vida, de relembrar momentos lá de trás, de anos atrás, e a gente poder contar, né? É muito gostoso, né? E aqui fica aberto o convite a todos, me chama no direct. Quem tiver alguma dúvida sobre capoeira, sobre como adquirir esses produtos aí do Josimar, procura ele no direct aí, tá bom? Que a gente vai estar com imensa vontade realmente de ajudar, né, Josimar? Porque o objetivo é único, uma verdadeira inclusão social. É isso aí.
Tá bom? Obrigado por você ter me deixado tão à vontade e ter conduzido tão bem. O sucesso Obrigada é porque você conduziu muito bem. Obrigado, viu? Obrigada a você, meu amigo. Boa noite para todos. Obrigado. Beijo grande no seu coração. Fica com Deus. Tchau, Um gente. Até abraço para o segunda. marido e para os filhos. Um abração para Tá o bom. maridão e para os filhos. Fica com Deus. Obrigada, Josimar. Beijo grande no seu coração. Tchau, gente.